Moreno e Freire, convergências também na filosofia. A filosofia é certamente outro ponto de convergência importante na vida e nas ideias de Moreno e Freire. Já se sabe que Jacob Levi foi aluno dessa disciplina na Universidade de Viena, antes de iniciar seu curso de medicina. Por sua vez, Paulo Freire, formado em Direito, optou pela área de educação e, segundo Ana Maria Araújo Freire, sua segunda esposa e biógrafa, obteve o doutorado em Filosofia e História da Educação em 1960, com a qual se tornou professor universitário dessas disciplinas. E é precisamente a partir da área da filosofia que Ronald B. Levy, professor do Roosevelt College em Chicago, fornece o que parece ser a explicação mais abrangente do psicodrama e suas aplicações. Na verdade, o livro publicado por Haas em 1949 inclui o artigo O Psicodrama e a Filosofia da Educação Cultural, no qual Levy argumenta que o dualismo cartesiano que separava as mentes dos corpos, as coisas da função, o pensamento da ação, foi, no passado, o maior inimigo para a obtenção de um quadro, no qual as diferenças individuais pudessem ser trazidas para um relacionamento frutífero. Afirmando que os filósofos infelizmente caíram nessa armadilha e limitaram sua participação às fases cognitivas da experiência, e com isso quase nunca se envolvem na ação, o professor pondera que, se tivessem levado em consideração a totalidade da experiência, isso teria dado origem às crenças operacionais que, por sua vez, seriam a base para ações intencionais. Para ele, o termo psicodrama abrange toda a família de habilidades, técnicas e processos que estão envolvidos na dramatização, não ensaiada, mas não imprevista, de problemas humanos, a fim de enfrentá-los de forma mais eficaz. Seu entendimento é que o termo não se aplica apenas à dramatização dos problemas da psique individual, nem ao tratamento do psicopatológico por métodos dramáticos, incluindo aquelas duas áreas específicas e muito mais. Levy afirma que é nesse sentido amplo que Moreno usa o conceito em seus livros e que, embora os fins específicos para os quais o psicodrama pode ser usado sejam numerosos, eles todos podem ser categorizados em três categorias principais: diagnóstico, terapia e educação. Isso não quer dizer que esses fins sejam sempre distintos e separados em qualquer psicodrama. O que isso significa, entretanto, é que um dado psicodrama tem um desenho diferente, dependendo de qual desses fins é seu objetivo principal. Tentando dar uma definição clara para cada uma dessas três categorias, o professor explica que 1. O psicodrama diagnóstico pretende ser uma espécie de ferramenta de pesquisa, ou seja, um método pelo qual indivíduos e grupos podem ser analisados com respeito às suas potencialidades para algum tipo de ação futura. Explicando melhor, Levy observa que, desta forma, uma estimativa pode ser feita sobre a eficiência de funcionamento de um indivíduo ou grupo com relação a alguma situação futura antecipada, ou seja, podemos determinar se um paciente mental está pronto para funcionar adequadamente na sociedade, se um grupo está organizado de forma eficaz e preparada para determinada campanha de ação, ou se um viajante estrangeiro ou agente secreto está preparado para participar de forma realista em outra cultura. No que se refere ao 2, psicodrama terapêutico, Ronald Levy o vê como aquele que se dirige particularmente à correção de distúrbios funcionais de origem não somática, observando: uma vez que não subscrevemos nenhum dualismo sem sentido entre corpo e mente, isso significa que qualquer transtorno mental pode ser potencialmente tratado dessa forma em indivíduos e grupos. Não tem a ver apenas com a eliminação de uma disfunção real, mas também se dirige à tarefa de antecipar e prevenir possíveis problemas psiquiátricos e sociátricos. Por essa razão, tem a ver com profilaxia, bem como com a terapia atual. Em relação ao 3, psicodrama educacional, o professor do Roosevelt College comenta: enquanto o psicodrama terapêutico se preocupa com o comportamento patológico e a inadaptação, o psicodrama educacional se preocupa com o controle e a direção do comportamento normal para os objetivos desejados. Como todo psicodrama, é um processo grupal por meio do qual se busca modificar o comportamento existente. Mas é particularmente necessário que o psicodrama educacional tenha uma orientação social, tendo em vista que a educação é uma forma de ação social.
Ronald Levy também detalha duas modalidades de psicodrama educacional: o psicodrama de treinamento, que tem a ver com a mudança de comportamento de um indivíduo ou de um grupo em relação a uma determinada situação, e o psicodrama teórico ou didático, definido como um psicodrama educacional que tem a ver com o ensino de um princípio geral ou de um conceito que mudará indiretamente o comportamento. Como exemplo, Levy comenta um psicodrama que é feito para que os professores em formação tomem conhecimento de certos conceitos da psicologia da aprendizagem, percebendo que a aprendizagem é melhor a partir da participação na discussão exaustiva de algumas ideias, em vez de ouvirmos uma elaborada conferência sobre muitas ideias. Para isso, explica ele, duas cenas consecutivas são dramatizadas em sala de aula, sempre com os mesmos alunos. Em relação a essas três categorias, diagnóstica, terapêutica e educacional, Levy considera importante ter em mente que nenhum psicodrama atende apenas a um desses propósitos. Num psicodrama de treinamento, tanto a terapia pode ocorrer com frequência, como informações diagnósticas podem ser reveladas. Da mesma forma, acrescenta, um psicodrama diagnóstico tanto treinará o sujeito como terá valor profilático. As contribuições de Ronald Levy suscitam dois comentários. Primeiro, o que ele chama de psicodrama diagnóstico corresponde ao que Moreno, em sua classificação, chamou de psicodrama experimental, provavelmente porque o médico preferiu reservar o termo diagnóstico para a segunda das quatro subcategorias do psicodrama terapêutico, sendo A, prevenção, C, tratamento e D, reabilitação. A esse respeito, sugiro que se leve em conta a explicação que dei sobre o que Moreno chamou de Sistema Geral de Métodos Psicodramáticos no livro Moreno, o Mestre. Em segundo lugar, é curioso que Levy não cite em nenhum momento os psicodramas cuja principal característica é a dramatização para fins estéticos. Na verdade, o professor canadense Gilbert Tahab, da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Montreal, em seu artigo de 102 páginas, O Happening, Análise Psicossociológica, publicado em 1968, relatava que Moreno está atualmente experimentando em seu Instituto de Beacon uma forma de psicodrama não terapêutico, que ele chama de catarse estética. De fato, numa carta do médico ao professor Tahab, datada de 6 de dezembro de 1968, Moreno comentou: o psicodrama de catarse pela pura arte e expressão nunca repete uma atuação. A apresentação é sempre no aqui e agora e original. No teatro terapêutico pode ser necessário voltar a fazer uma sessão, mas também o refazer não é idêntico ao padrão, é original e espontâneo. Aliás, já em carta anterior enviada a Tahab em 24 de julho de 1968, Moreno fez outro comentário que também é útil para entender sua compreensão sobre as categorias propostas. Você me cita corretamente em sua entrevista quando diz que o psicodrama não começou como terapia, mas como um happening. Foi o período vienense de 1921 a 1925. Inicialmente, portanto, era uma forma puramente artística, era o teatro da espontaneidade. A terapia veio depois. O psicodrama não é apenas terapia, apesar de ser uma de suas principais dimensões. Nunca parei de lutar por uma renovação do teatro da espontaneidade e da catarse estética. Nesse sentido, o mais adequado parece ser que o psicodrama para fins puramente artísticos ou estéticos seja incluído na categoria psicodrama experimental, levando em conta tanto a já mencionada concepção de arte como a experiência de John Dewey compartilhada por Moreno, quanto a própria etimologia subjacente, pela qual os termos latinos experientia e experimentum carregam ambos os significados comuns de ensaio e prova. Além das categorias propostas para o método psicodramático, porém, o que deve ser destacado no livro organizado por Robert Haas é a iniciativa estimulada por Moreno de reunir 31 profissionais de diferentes áreas, filosofia, ensino em diversos níveis, medicina, jornalismo, psicologia e sociologia, entre outras, num processo de reflexão e discussão interdisciplinar de suas experiências sobre psicodrama e sociodrama. Além disso, não se tratou de uma iniciativa isolada, mas de uma prática frequente que resultou em vários livros como Psicoterapia de Grupo, um simpósio, A Sociometria e a Ciência do Homem e
Psicodrama, segundo volume, Fundamentos de Psicoterapia. Levando-se em consideração, por outro lado, a preocupação permanente de Paulo Freire com a interdisciplinariedade como prática, desde os tempos do Recife até suas atividades como secretário de Educação em São Paulo, fica evidente o ponto de encontro entre Moreno e Freire, no que constitui um dos maiores desafios para a evolução da psicologia e de outras disciplinas científicas, a superação das barreiras setoriais e a busca sistemática de aspectos comuns numa perspectiva interdisciplinar.